Depois de 5 domingos em que a igreja nos fez meditar o capítulo 6 do Evangelho de São João, o capítulo em que se encontra o famoso discurso de Jesus sobre o pão da vida, voltamos a São Marcos, que é o Evangelho desse ano, e voltamos no capítulo 7, que é um capítulo importante, visto que nele Jesus enfrenta um dos temas cruciais para as primeiras comunidades cristãs. O tema da pureza ritual. Do que se trata aqui, portanto? Todas as religiões antigas têm preceitos de tipo alimentar. Por exemplo, tal divindade prescreve essa dieta. Então, não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque a divindade interdita o consumo daquele alimento, ou tal prática, ou essa ou aquela conduta. Isso nós vemos, por exemplo, bastante no Brasil, nas religiões de origem africana, que tem essa origem antiga, justamente num período digamos assim, espiritualista, em que as divindades se comunicam com os homens através de serviços de tipo material. Por outro lado, os fariseus tinham se tornado o partido mais popular entre os judeus dos dias de Jesus. Eles não eram exatamente o que se tornaram no nosso imaginário. Nós vemos, por exemplo, São Paulo falar dos fariseus de maneira muito gentil. Nós vemos ali na Epístola aos Romanos, entre os capítulos 11, 12 e 13, em 2 Coríntios, também, quando ele faz a apologia do seu apostolado, ele se apresenta como fariseus, filho de fariseus, e ele diz deles, na carta aos Romanos, que ele pode testemunhar que são pessoas piedosas. E qual que era o cerne da religiosidade farisaica? Era justamente que os fariseus queriam transferir certos preceitos reservados aos sacerdotes para o povo em geral. Havia, por assim dizer, nos tempos de Jesus, um certo dito em que se falava que cada judeu deve viver como se fosse um sacerdote e cada casa judaica deve ser como o Templo de Jerusalém. Portanto, os preceitos de origem ritual, como o de lavar as mãos, o de lavar os pés, que estavam reservados no Velho Testamento aos sacerdotes, passam a ser, por assim dizer, aplicados a toda a população de maneira geral. Os fariseus também difundiam uma espécie de Torá oral, na qual eles acrescentavam ensinos justamente baseados naquilo que aqui eles chamam de tradições dos antigos. Notem que na Torá, por exemplo, em Levítico 15, em Êxodo 30, quando a Escritura fala sobre os lavacros rituais, sempre se refere aos sacerdotes ou a algum contato impuro que um fiel teve contraindo uma impureza ritual.
porque tocou num cadáver, porque tocou em sangue e assim por diante. Ou seja, nós estamos falando do culto, nós estamos falando de liturgia. Então, nós temos o evangelho de hoje. Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Vieram de Jerusalém. Notem que, nos trechos anteriores do evangelho de São Marcos, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, tinha curado muita gente ali nas margens do Mar da Galileia. Então, eles vêm até Jesus, de Jerusalém, ou seja, da capital e da capital religiosa, para fazer-lhe uma questão. São Marcos explica, eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. E aí vem uma explicação de São Marcos. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos. Na verdade, eles lavavam as mãos até os cotovelos, e havia um ritual para isso. Pegavam uma jarra com a mão esquerda, lavava a mão direita, depois pegavam uma toalha, com a qual pegavam um jarro, lavavam a mão esquerda, deixavam um pouco de água na mão esquerda, para esfregar na mão direita, passando a água entre os dedos, e uma vez que aquela água escorria, ele se secava, a mão estava pura. Então ele poderia comer, depois de fazer uma oração de bênção. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Ou seja, o mesmo ritual para copos, jarras e vasilhas metálicas. O mesmo ritual que se usa no templo para os utensílios sagrados. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Essa pergunta é uma pergunta inquisitória. Querem incriminar Nosso Senhor, dizendo que Ele ensina os seus discípulos, os seus alunos, sendo ele um mestre, um rabi, a desobedecer à tradição dos antigos. Então Jesus responde: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Veja que coisa impressionante. Jesus não responde à acusação. Ele ataca. Ele faz uma invertida. Ele estava sendo posto contra a parede pelos fariseus, e ele, então, coloca os fariseus contra a parede. Ele diz: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. A palavra hipócrita aqui não significa o que significa para nós hoje. A palavra hipócrita, nos tempos de Jesus, era simplesmente o nome que se dava aos atores das peças de drama, comédia, tragédia, que sempre usavam máscaras. Então vejam, de repente você tinha um agricultor que colocava
uma máscara como se ele fosse um deus, um filósofo, um grande personagem, um herói. Ou seja, na realidade ele era um agricultor simples, um trabalhador modesto. Mas no teatro ele assumia a persona de um ilustre personagem do passado. Veja que coisa. Hipocrisia é isso. Não é? Jesus está descrevendo tanto uma noção, digamos, proposital, algo que o homem faça de maneira maligna. Ele está falando de uma espécie de ruptura entre a verdadeira identidade e uma identidade fake. Uma identidade, digamos assim, provisória, acidental, que não corresponde ao interior da pessoa. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Esse povo me honra com os lábios. É interessante porque depois, aqui no Evangelho não aparece, mas o tema da pureza ritual vai ser usado por São Marcos para falar da pureza dos alimentos, porque os judeus, até hoje, só comem alimentos que são kosher, que são alimentos permitidos pela lei de Moisés. E Jesus, num trecho que aqui é omitido, declara puros todos os alimentos, como um ato de abrogação da lei antiga. Mas ele diz, citando Isaías, este povo me honra com os lábios, ou seja, o que passa pela boca de vocês é honra para Deus, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Ou seja, vocês estão ocupados demais com as vossas tradições. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Isso em hebraico soa como: vós abandonais a Torá de Deus para seguir a Cabalá dos homens. Ou seja, um ensino que já não corresponde mais à lei escrita, que é uma reelaboração feita por sábios, por homens da lei, mas que não apenas ressignifica a lei, não apenas concretiza a lei, não apenas vai além da lei, mas contamina a lei. Jesus vai mostrar na sequência o quanto a impureza nasce de dentro. Não é algo exterior que contamina o homem, é o homem que contamina as coisas exteriores com a sua maldade. Portanto, o homem também contamina a lei quando ele a interpreta e quer se tornar seu aperfeiçoador. Ou seja, o que Jesus está explicando, isso é muito útil para a comunidade de São Marcos, é que houve um desvio ao longo do caminho. A revelação que Deus havia entregue ao povo de Israel sofreu uma adulteração por causa da maldade do homem. Então ele diz: vocês abandonaram a Torá de Deus para seguir a vossa Cabalá, a vossa tradição, o vosso misticismo, aquilo que vocês estabeleceram. Ele dá na sequência, não aparece no Evangelho de hoje, um exemplo claro. O mandamento de Deus manda honrar pai e mãe. Mas vós dizeis, se aquilo que
vocês deveriam dar aos seus pais, vocês declaram como corban, ou seja, como santo, como destinado ao templo, ao culto, logo vocês não precisam dar aos pais de vocês. É um exemplo de como uma tradição invalida a lei de Deus. Em outras palavras, Jesus não está condenando a tradição em si. Ele está apenas, no caso, mostrando como há tradições que podem invalidar o mandamento de Deus. Há tradições que podem invalidar os preceitos mais fundamentais. E como é que eu sei disso? Eu sei disso quando eu verifico o coração. Quando eu verifico a alma, o interior do homem. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. É isso que torna impuro o homem. É um modo muito interessante de Jesus apresentar, quase como um trocadilho de palavras, para dizer: se o homem toca algo impuro, ele não fica impuro. Porém, o homem impuro torna impuro tudo que ele toca, porque ele está pervertido, ele está, por assim dizer, contaminado. Aí vem um trecho que o Evangelho de hoje omite, que é justamente quando Jesus abroga as leis alimentares. Ele diz que aquilo que entra pela boca vai para o estômago e de lá para a fossa. Então ele diz, a boca tem a ver com o estômago. Tem nada a ver com o coração. Aquilo que entra pela boca vai para o estômago, vai para a digestão. Mas é de dentro do coração do homem que saem. Então vem aí uma lista de pecados. Uma lista muito interessante de pecados. Porque, em primeiro lugar, ele diz, é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Literalmente em grego seria, saem os maus pensamentos. E aí ele vai enumerar, por assim dizer, estes maus pensamentos. Em primeiro lugar, porneia. Porneia, em grego, é o pecado venéreo, é o pecado sexual. Porém, o que acontece? Todo pecado sexual, ou seja, todo ato libidinoso, fora, portanto, do sacramento do matrimônio, fora, portanto, do casamento, é como que uma imagem daquelas paixões selvagens que nós temos na alma, aqueles impulsos vulcânicos sobre os quais nós temos pouco controle. Então Jesus começa a falar sobre os maus pensamentos a partir desse tipo de impulso irracional que obscurece o nosso entendimento, nos afasta de Deus. Por que isso é importante? Porque a porneia se refere a um tipo de tendência perversa que existe em nós, como obscurecimento da razão, que nos leva à insensatez. E nós vamos ver que o último item dessa lista é aquilo que Jesus aqui chama de afroneia, que significa simplesmente insensatez. Porneia de um lado, insensatez do outro.
insensatez no sentido de loucura, insensatez no sentido de falta de lucidez, insensatez do ponto de vista de uma completa falta de juízo. Então ele diz, porneia. Depois, ambições desmedidas, ele está falando de ambições, desejos fora do controle, maldades, dolos. Mas antes, espera aí, eu pulei uma linha. Ele diz, imoralidade, aí vem, roubos, assassínios, adultérios. Roubos, assassínios, adultérios. São 3 mandamentos do decálogo. 3 mandamentos da lei de Deus. Roubos, 7º mandamento. Assassínio, 5º mandamento. Adultério, 6º mandamento. Depois de falar destes, vem uma lista de 7 pecados que são eles interiores. Então, Jesus começa pelas ambições desmedidas. Ambições. Ou seja, pensamentos maus. Pensamentos... A palavra grega aqui é pensamento mau mesmo. Então ele diz, como que exemplificando do que se trata, maldade, ponereia, dolos, que dolo é fraude, é engano, devassidão, mas devassidão enquanto exibicionismo que leva ao pecado. Inveja. Inveja aqui, a palavra é oftalmoponeros, que é o olhar mal. Nós diríamos em português, mal olhado. Ou seja, é o olhar ruim que se coloca sobre os outros. Calúnia, a palavra grega é blasfêmia. Mas blasfêmia aqui é um sentido muito amplo. Ou seja, é um obstáculo à verdade, é um comentário pernicioso. Orgulho, aqui a palavra orgulho é literalmente brilhar demais. É aquela pessoa que brilha demais, que se aparece, que gosta de se apresentar. E por último, a afroneia, falta de juízo, burrice. Veja, Jesus chama a imprudência, a burrice, a falta de esperteza, a falta de sagacidade, a loucura de pecado. Ele a enumera entre os pecados. É muito interessante que esta segunda lista aqui dentro, ela é toda de atitudes que vêm de dentro para fora. Ambição, meu coração deseja o que está fora. Fraude, dolo. Eu penso uma coisa por dentro e digo outra por fora para enganar. Devassidão, tenho uma intenção imoral dentro do coração e me exprimo daquele modo. Olho mal, tenho uma maldade dentro de mim que eu disparo como uma espécie de maldição, de desejo ruim sobre o outro. Depois, blasfêmia, calúnia. Eu penso mal e depois digo. Penso mal, depois falo. Brilho demais. O brilho, ou seja, é o reflexo do que vem de dentro. De alguém que gosta de se aparecer para oprimir os outros. E por último, falta de juízo, ou seja, uma pessoa que não pensa no que faz, que não tem prudência nenhuma. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem.
Ou seja, essa lista de pecados de Jesus começa com a porneia, que obscurece a razão, que é a paixão cega, e termina com a loucura, com a falta de juízo. Na primeira leitura do livro do Deuteronômio, Deus diz, através de Moisés: vós guardareis os mandamentos e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam, na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Em outras palavras, Deus não quer autômatos, Deus não quer robôs, não está interessado em inteligências artificiais, em pessoas que façam coisas mecanicamente. Ele quer que a sua lei se torne sabedoria dentro de nós. Por isso, São Tiago diz na segunda leitura: recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, e que é capaz de salvar as vossas almas. Com efeito, a religião pura e sem mancha, diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e não se deixar contaminar pelo mundo, pelo modo de pensar que vige no mundo corrompido. Eu preciso me guiar pela sabedoria de Cristo no Evangelho, Ele que é a própria Torá de Deus encarnada. É isso que me torna puro. É assim que eu me lavo. Eu me lavo quando a palavra dele entra em mim. Eu me lavo quando a sua mentalidade entra na minha. Eu me lavo quando, de fato, o meu coração é purificado pela sua vontade. A pureza ritual no Novo Testamento é espiritualizada. Ela é tornada uma pureza espiritual, mas uma pureza que opera mediante a fé, pela meditação das Escrituras, que vai se tornando sabedoria sedimentada em nós e vai reformando o nosso coração. Será que o nosso coração é puro, queridos irmãos? Será que nós somos um templo de Deus consagrado? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará, é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo, não solta em calúnia a sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Esse é o que tem o coração puro. Esse é o que mora no templo de Deus, o que habita no monte santo de Deus. É aquele cujo coração foi renovado por Cristo, e por isso, de dentro dele sai virtude, de dentro dele sai bondade, de dentro dele sai graça, de dentro dele sai o bom fruto do Espírito de Deus. Peçamos ao Senhor que nos conceda essa pureza de coração, porque ela é que nos faz falta. No Novo Testamento, todo o nosso assento deve estar na interioridade, na reforma do nosso coração. Pois tudo o mais, sem isso, se torna palha, que precisa ser queimada, enquanto o nosso coração não for verdadeiramente reformado.